Aleluia. A palavra de Deus diz, Gálatas capítulo 4, versículo 1. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de seus tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecieis a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? A palavra de Deus falou profundamente no meu coração a esse respeito, que por mais que Deus, Ele, por meio da adoção, por meio do sacrifício de Cristo Jesus, Ele nos chamou e nos adotou por filhos. Nós deixamos da servidão deste mundo tenebroso e fomos para a paternidade de Deus. Ainda nos tornamos para os rudimentos fracos e pobres desse mundo. E quando eu fui estudar um pouquinho, sobre maturidade, eu fui pesquisar lá no Aurélio, o que significa maturidade. E lá no dicionário fala que maturidade é um estado, condição de estrutura, forma, função, organismo, ou no estágio adulto, ou na condição de plenitude em arte, saber ou habilidade adquirida. É um termo último de desenvolvimento. Aí eu fui querer saber qual que era o sinônimo de maturidade. E aí tinha discernimento, circunspecto. Eu nunca ouvi falar essa palavra na minha vida. Aí eu pesquisei para saber o que era. Circunspecto é precaução no agir e no falar, atentando a todos os aspectos de um assunto dado. Outro sinônimo de maturidade é equilíbrio, juízo, ponderação, prudência, razão, reflexão, responsabilidade, sensatez, senso, siso, tino, estado de excelência e plenitude, correção, excelência, perfeição, plenitude, primazia. Mas o que mais me chamou a atenção na maturidade, além dessas palavras, é que é um estado. E se é um estado, a maturidade é um estado, isso traz para nós que não seja algo permanente. Porque o cristão, quando ele vem para a presença de Deus, quando a pessoa ela sai do mundo e vem para essa paternidade, ele vem e adquire, ele fala, eu sou filho de Deus, estou para servir a Deus, e ele vem, eu falo aquele furor eclesiástico, você chega, você quer fazer tudo, você quer lavar a igreja, você quer ajudar o pastor, se não tem músico na bateria, você toca a bateria, se não tem a bateria, você vai no violão, se não está no violão, você arranha no teclado, você vai fazer alguma coisa, você se movimenta. Aí depois vai passando o tempo, você vai deixando algumas atividades de lado, não por uma má intenção do coração, mas é porque ali você vai se ajustando e você vai começando a entrar naquilo que Deus tem para a sua vida. Você começa a apresentar um culto racional ao Senhor, você vai fazendo algumas coisas que depois você vai percebendo que não é aquilo que você gosta de fazer, e você vai se adequando com aquilo que
você faz com alegria. Porque assim como o pastor falou a respeito de oferta, aquele que dá com alegria. Quando a gente vai louvar ao Senhor também, ou fazer alguma coisa a serviço do Senhor na casa de Deus, se eu não faço aquilo com uma alegria, aquilo não sobe ao Senhor como oferta. E muitas das vezes a gente precisa entrar nessas descrições, porque a gente ouve falar de graça, mas a gente não pesquisa em fundo o que é graça. A gente vê maturidade, mas não vai na descrição do que é maturidade. A gente vê tantas palavras fortes, chavões, e aí a gente só fala os chavões e esquece das descrições, né? É por isso que talvez muitas pessoas se perdem às vezes no reino de Deus, porque elas vão só por um caminho. Ah, Deus é amor. Beleza, generaliza tudo, mas o que é amor em si? Existem vários sinônimos de amor, existem várias formas de amor no grego, no hebraico, no aramaico, né? E assim por diante, o amor filéu, o amor ágape, e assim por diante. Mas, em meio a todas essas informações, o estado, qual é o seu estado nessa noite? Você está num estado de maturidade? Porque, assim como eu estava falando na caminhada de um cristão, a gente está caminhando, está correndo, está fazendo as coisas, está se movendo, e isso é muito importante, muito bom no reino de Deus. Mas a gente às vezes confunde ou não percebe que as coisas materiais são também reflexo das coisas espirituais. Porque o cristão, ele pensa que se ele parar de meditar nas escrituras, aquilo que ele já recebeu dali para trás já é o suficiente. Aí ele cessa, né? Fala, não, para mim já tá bom, já daqui já dá para mim caminhar sozinho. Ou ele faz um propósito com Deus e fala, não, agora eu já estou cheio, né? Então já estou bem já com Deus. Mas a gente não percebe, né? A gente faz tudo isso, mas vamos supor, eu estou com 29 anos, eu almocei e jantei a vida toda. Então quer dizer que a partir de amanhã, se eu parar de comer, eu vou continuar vivo? Então por que no reino de Deus nós pensamos dessa forma? Porque nós não temos maturidade. Eu estou inserido dentro disso também, não estou apontando para você. A primeira pessoa a ser confrontada foi eu nessa tarde. A palavra de Deus fala que Jesus, né, ele contou uma parábola em Lucas 15, depois eu compartilho com o pastor, depois você pode, para a gente não perder tempo, porque eu escrevi tanta coisa, mas eu quero deixar Deus fazer. A palavra de Deus fala que Jesus, ele contou uma parábola a respeito do filho pródigo, né, e o filho pródigo, para a gente não perder tempo, ele serve ao pai na fazenda e de uma hora para outra ele fala, pai, eu quero a minha herança. Eu vou partir para uma outra terra, servi o Senhor até hoje, e eu quero a minha herança. E ele cometeu um ato irracional, por si só, porque, por não entender as descrições das coisas, uma herança, ela só é adquirida quando o que acontece? Quando o patriarca da casa morre. Então você quer saber coisa mais triste? É quando um filho ele enterra o pai vivo. Já foi um erro dele. Ele saiu fora da bênção do Senhor. E aí ele foi para uma terra distante. E ali naquele trajeto ele foi, negociou, vendeu, gastou tudo aquilo que ele tinha. Mas ele cai em si e fala, tal loucura que eu cometi, que insensatez que eu tive, a ponto de enterrar meu próprio pai vivo, mas o pai dele era maduro, o pai dele era maduro,
Mas e o irmão mais velho dele? O que vocês acham? O irmão mais velho dele era maduro? Quem conhece a história do filho pródigo aqui? Mais ou menos. O que aconteceu? Quando esse filho ele volta para a casa do pai dele, arrependido, e ele volta para ser servo. Você lembra em Gálatas 4 que fala que no começo fala assim: digo pois que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até determinado pelo pai. Assim, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. O filho pródigo, ele volta para os rudimentos mundanos, e ali ele vira servo. Ele fala: eu volto para o meu pai, nem que for para mim ser um simples servo. E ali ele volta, mas o pai dele estava ali com um anel já esperando ele, porque o pai dele era maduro para recebê-lo. E o pai dele já tinha um cordeiro preparado para ele. Você para perceber que a parábola do filho pródigo, ela comunica com Gálatas 4:1, que fala: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou teu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo dessa lei. Ali o pai do filho pródigo, ele pega e mata o novilho, para receber aquele que estava debaixo dos rudimentos mundanos, mas ele estava arrependido e querendo voltar para a paternidade do pai. Mas o irmão mais velho que estava dentro da casa, ele questiona o pai falando: mas pai, eu te servi a vida toda, eu não pedi a tua herança, mas só que eu te servi a todo tempo, mas o Senhor nem um bode matou para mim. Mas a tristeza maior do pai nem é com o filho que saiu, mas com o filho que esteve todo o tempo presente com o pai, mas não tinha paternidade. Talvez você está na igreja há quantos anos? 5, 10, 2 anos, mas talvez você ainda não compreendeu a paternidade de Deus, e ainda permite que os rudimentos do mundo toquem a sua vida, mesmo você estando na casa do Pai. Isso não é só com você, é comigo também. Por quê? Maturidade é um estado. Eu posso chegar aqui, que nem eu cheguei aqui hoje, eu cheguei alegre, mas amanhã eu posso acordar mal-humorado. É um estado de emoção. Isso mostra que nós em todo tempo precisamos examinarmos se estamos sendo maduros o suficiente. E uma coisa que eu acho mais assim, interessante, porque quando eu falei de maturidade para o pastor, Deus foi me arrastando, eu querendo falar de maturidade, e Deus falando: fala da minha paternidade, fala da maturidade dentro da paternidade. E os textos foram vindo, eu estava correndo para ir tomar banho, eu falando: meu Deus, eu tenho que escrever isso daqui, porque foi trazendo. Porque deixa eu te dar um exemplo básico. Quando o pastor Rony, a Tabita era pequenininha, aonde ele ia, ele deixava a Tabita junto com ele. Por quê? O filho está onde o pai está. Aí deixa eu te contar um caso que aconteceu. Uma vez o pastor, ele falou assim, um membro falou para o pastor assim: mas pastor, por que o seu filho senta lá na cadeira e o meu filho não pode sentar lá? Eu falei: porque minha filha. Porque o filho está onde o pai está. O filho do dono da lanchonete entra lá dentro, lá, fica lá perto, porque o filho tem que estar onde o pai está. Aí, eu pensando e fazendo todo esse raciocínio,
A palavra me levou lá em João, capítulo 5, 19, falando: tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho também faz. O pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo fez. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o pai ressuscita os mortos e lhe dá vida, o filho também dá vida a quem ele quer. De fato, o pai não julga ninguém, mas ele deu ao filho o poder para julgar, para que todos honrem o filho, assim como honra o pai. Quem não honra o filho, também não honra o pai quem o enviou. Amados, muitas das vezes nós somos pegos na situação de que nós temos Deus como o nosso pai, mas nós fazemos aquilo que o nosso pai está fazendo. Aí eu me volto para a questão da oração. Como eu vou saber o que está acontecendo no coração de Deus, Pai, se eu não falo com Ele, se eu não me relaciono com Ele? Porque o filho faz aquilo que vê o pai fazendo. Será que você está preocupado com aquilo que está acontecendo com o coração do teu pai nesses dias? Sabe, existem tantas faltas no coração do homem, que nem mais tarde eu vou falar um pouquinho dos frutos do Espírito, mas o ser humano, ele precisa de um equilíbrio, ele precisa ter um equilíbrio, a gente precisa ter os nutrientes certos no nosso corpo físico, mas no corpo espiritual também nós precisamos ter o equilíbrio, nós precisamos ter o equilíbrio nos nossos sentidos, mas também a nossa alma. Quando chega na nossa alma, nós somos desequilibrados. Sabe por que você é desequilibrado na sua alma? Sabe por que eu sou desequilibrado na minha alma, nas minhas emoções? Porque nós não estamos centralizados no centro da vontade de Deus, nós não estamos no centro da vontade de Deus. Porque Jesus em João 4,31, ele fala: e entretanto seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele porém lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou para realizar a sua obra. Sabe por que você não tem coragem de levantar da cama? Porque ainda você não entendeu o propósito eterno de Deus para a sua vida. Sabe por que você ainda fica lutando com coisas na mente? Porque você ainda não teve a revelação daquilo que Deus tem para fazer através da sua vida. Por isso que a gente levanta frustrado, a gente não tem força, porque a nossa fonte não é nada daquilo que nos traz aos olhos a cobiça. Que texto maravilhoso! Porque quantas das vezes a cobiça rouba os nossos olhos daquilo que Deus está nos trazendo. Deus fala por aqui, é para a minha vontade, nós não, é por lá. Meu Deus, que mensagem! E nós estamos correndo atrás de vento, nós estamos correndo atrás de dinheiro, nós estamos correndo atrás de tantas coisas, quando na verdade nós deveríamos estar correndo para Jesus. Falar: Senhor, qual é a tua vontade nesses dias? Porque tudo isso vai virar pó. Ontem eu tinha 11 anos, hoje eu estou com 29. Amanhã, daqui a pouco, eu estou com 50. E foi a minha vida já, parece que foi ontem. Meu avô ficava sentado aqui em cima, e já foi para a glória. Agora o neto está aqui. E daqui a pouco o filho. E aí, mas e lá depois? Como que a gente vai fazer? Quando nós chegarmos diante do Senhor, qual vai ser a minha apresentação diante dele? Como filho ou como servo?
como filho ou como servo? Deixa eu te falar. Porque o problema não é ser servo. O problema é você ser servo no lugar errado. E quando eu estava me trocando, isso falou muito no meu coração. Porque Jesus, quando eu estou para com o Pai, eu sou filho. Mas quando eu estou para com meu irmão, eu tenho que ser servo dele. Para com Deus, eu sou filho. Mas para com meu irmão, servo. A palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sendo que em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando os discípulos chegavam para a mãe de Jesus, falava: mãe, fala com Jesus, se ele ajeita lá para a gente um lugar, tipo, a gente senta de um lado dele, e o outro senta do outro. E aí Jesus fala assim: quanto a mim não cabe ao Pai definir isso, mas aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Isso mostra tamanho exemplo de Jesus. Outro exemplo de Jesus foi quando ele pegou na ceia, eu não lembro se foi antes ou depois, ele pega a bacia, a toalha, e aí ele vai e começa a lavar os pés dos discípulos. Porque a palavra fala: aquele que quiser ser o menor, que seja o maior. Isso estava mostrando o nível de maturidade de Jesus, que não importava mais aonde ele estava. Se ele estava no mais baixo vale, ele sabia que o Pai estava com ele. Se ele estava no mais alto monte, o Pai também estava com ele. Se ele estava servindo até as crianças, o Pai estava com ele. Sabe? Isso está relacionado com identidade também. Às vezes você ainda tem algumas brigas interiores, ou briga com algumas pessoas, porque você ainda não tem a sua identidade estabelecida como filho. Esses dias, né, eu dou aula numa escola pública, mas esses dias eu estava pintando lá do lado da câmara, né? Aí eu estava assim no chão, pintando o rodapé. Aí passa uma pessoa rica assim, né, conhece minha família, falou assim: rapaz, você precisa arrumar um jeito para sair dessa vida, cara. Você tem que sair dessa vida. Oi, trabalhando aí todo. Eu dei risada dele, porque eu sei quem eu sou. Eu estava ali embaixo, mas o Pai estava comigo. Amanhã eu posso estar num lugar alto e o Pai também vai estar comigo. Porque a palavra de Deus fala: quem está morto, meu filho, não tem como matar mais. Nós precisamos negar a nós mesmos todos os dias. Nós precisamos todos os dias. Quando alguém vem confrontar o nosso caráter, não é fácil, meu irmão, vou te falar, é difícil. Se fosse fácil, Jesus já tinha levado sua igreja, porque a gente já estava perfeito. Mas não é fácil, de forma alguma. Mas os frutos do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, mansidão, o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Dentre esses frutos, quantos deles, não precisa falar, você já consegue reconhecer eles dentro da sua vida, do teu coração? Esses dons, na verdade, esses frutos do Espírito Santo,
Se eles são frutos, é porque houve um percurso da árvore para ele ser gerado. Você tem buscado o Espírito Santo nesses dias? Porque nós, na ótica da terra, nós vamos ir para outro curso. Mas aquilo que cabe ao propósito de Deus, é somente o Espírito pode nos levar, nos conduzir. E como está o teu coração para com a obra do Espírito Santo na tua vida? Você está disposto a apresentar a tua nudez diante dele? Apresentar a sua natureza caída? Apresentar quem você é diante do Senhor, para que Ele possa te amadurecer? Porque também tem uma parábola que fala que o fazendeiro, ele tinha uma figueira no meio das videiras, e aquela figueira deu-se o tempo dela ter os seus frutos, mas ela não produziu. Mas aquele que trabalhava na figueira, ele falou para o fazendeiro, ele já tinha dado uma sentença: não, corta, arranca ela fora, porque ela não deu fruto. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: só se preocupa com você quem passa tempo de qualidade com você. As pessoas só se comprometem com aquilo que estão todos os dias tocando, conversando. Aquele agricultor, para ele foi terrível ouvir do fazendeiro para arrancar, porque ele sabe o quanto que ele ralou, o quanto que ele fez calo na mão, o quanto ele se feriu, o quanto ele espantou o bicho, o quanto de coisa que ele fez para que ela desse um resultado. Aí ele fala para o fazendeiro: mas Senhor, dá mais uma chance para mim, eu vou abrir as raízes dela, eu vou colocar esterco nela, eu vou colocar humus nela, dá mais uma chance. E sabe, não tinha nada errado ali não. Às vezes as pessoas falam assim: parece que eu estou no lugar errado, mas não, Deus te plantou nesse lugar mesmo. Mas para você produzir fruto, você tem que deixar o agricultor cuidar de você. Você tem que deixar Jesus abrir as raízes. E a árvore é absurdo, porque quando você tira a raiz, parece que você vai tombar para qualquer lado. Não é assim a nossa vida? Tem vezes que parece que você vai cair para algum canto, parece que fala: meu Deus, daqui eu não passo. Você vai dormir já com medo do amanhã já. Né? Aí no outro dia você fala: meu Deus, né? Olha, eu sofri assim, né? De uma forma. E assim Jesus, ele foi, o agricultor, ele foi e jogou o adubo, e ali, naquele tempo, determinado tempo, ela foi produzir o fruto. Assim é Jesus, assim é o Senhor na minha vida, na sua vida. Você está disposto a se colocar numa posição a ponto de que Jesus seja o agricultor e Ele te molde conforme aquilo que Ele queira fazer? Mas deixa eu te falar, às vezes quando eu estou ministrando, eu falo: irmão, levante suas mãos, porque o Senhor vai derramar uma bênção sobre a sua vida. As pessoas rapidamente levantam as mãos, mas como eu disse, às vezes a bênção não vai ser algo que você vai ter como benéfico na tua ótica normal. Às vezes você fala: Senhor, faz a tua vontade na minha vida. No outro dia o carro quebra. Aí você fala: meu Deus, eu fiz oração contrária, eu acho. Mas não, às vezes Deus deu um livramento, ou Deus quer te amadurecer numa situação ali da vida. Às vezes você junta uma quantia em dinheiro e fala: eu vou fazer esse projeto, daqui a pouco acontece uma coisa do outro lado e você já fica nervoso. Se Deus é o Senhor da tua vida, qual é a tua preocupação nas coisas? Esses dias eu estava com vontade de beber suco. Eu falei assim: Senhor,
eu quero um suco, mas preciso de um milagre. Ele falou assim, você precisa de um milagre ou de um processo? Aí eu fui caçar na geladeira. Aí eu falei, um processo. Aí eu achei a uva lá, eu fiz o meu suco de uva. Glória a Deus, deu certo. Tem coisa que nós precisamos passar por um processo. Não precisa de milagre. Mas tem coisas que na nossa ótica é impossível, nós precisamos de milagre. Mas depende de nós colocarmos a nossa confiança no Senhor, de que a vontade dele para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. E as bênçãos do Senhor são recalcadas, sacudidas e transbordantes. Assim como foi ministrado desde o começo, existe um rio nesse lugar. Quero te convidar a ficar de pé nesse momento.